A gente vai conversar agora aqui no Novo Dia da CNN Brasil com o cientista político, diretor do IPESP, Antônio Lavareda, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor os números dessa pesquisa. Oi, Lavareda, bom dia, tudo bem? Bom falar com você de novo. Bom dia, Rafael. Um prazer estar com você e com os espectadores da CNN. Lavareda, na medida em que a gente consegue dar uma olhada em outras perguntas feitas aos entrevistados da pesquisa, a gente consegue ver que a perspectiva para a economia ainda é muito ruim, que a perspectiva de inflação ainda é muito ruim, que a avaliação do governo Bolsonaro, embora tenha melhorado aqui ou acolá, continua muito alta. O presidente Jair Bolsonaro tem condições de avançar para além desse número que ele está, sem que a economia melhore rapidamente, o que parece não vai acontecer? Ô, Rafael, você tocou no ponto central. Essa eleição ela é balizada em grande medida pelo que está ocorrendo e poderá vir a ocorrer na dimensão econômica. Os problemas do governo e, como tal, os problemas postos à reeleição do presidente Bolsonaro se situam nesse campo. São, sobretudo, atinentes à inflação, ou seja, o custo de vida, o preço dos produtos, muito elevada, na casa dos 2 dígitos, isso não ocorria há mais de 20 anos, vindo em segundo lugar um desemprego que ainda é muito elevado, e em terceiro um ritmo de crescimento, um nível de crescimento esperado para esse ano, que embora tenha melhorado, tenha suas projeções, tenham melhorado recentemente, segundo alguns analistas, saindo de 0,5, ainda estão num patamar muito baixo, de 1,3, no máximo 1,5, o que é pouco para a situação que o país enfrenta nesses dias. Então, essa combinação desses fatores, Rafael, mas eu chamaria atenção especialmente para a questão do custo de vida, da inflação. Isso coloca um obstáculo que fica difícil ao presidente transpor nessa corrida eleitoral. Vai ser necessário que o governo envide, né, exercite todos os esforços, toda a sua criatividade, né, na direção de superar ou minorar esse problema, esse obstáculo, Rafael. Lavareda, o antipetismo diminuiu muito em relação a 2018, porque lá em 2018 o presidente Jair Bolsonaro foi o depositário do voto de muita gente que não queria ver o PT ganhando a 5ª eleição consecutiva, em meio a Lava Jato, Petrolão e tudo mais. E muita gente entendeu que ele era o único capaz de vencer o PT e ele acabou sendo o depositário de muitos desses votos, né? De gente que provavelmente votaria em um outro candidato numa outra circunstância, mas votou nele porque era ele quem demonstrava a capacidade de derrotar o PT. Essa tese persiste em 2022 e em que medida ainda? Rafael, você fez, de certa forma, uma descrição sintética do que teve lugar em 2018. Nós podíamos, de toda forma, adicionar a isso a qualificação daquela eleição como uma eleição que a literatura da política, da ciência política, denomina uma eleição crítica. Na verdade, nós tivemos um movimento tsunâmico, baseado em que sentimento? Numa onda de indignação que decorreu da combinação de crise econômica com os fatos revelados pela Operação Lava Jato. Então, o presidente eleito Bolsonaro, na verdade, ele capitaneou, ele comandou essa onda, do ponto de vista eleitoral, ele comandou e foi beneficiário dessa onda de indignação que se abateu naquele ano sobre o país. Nesta eleição, o que está em jogo é um outro tipo de sentimento predominante, Rafael, que é a ansiedade, a angústia dos brasileiros diante das dificuldades postas pelo quadro econômico pós-pandemia. Aliás, quando a gente diz pós-pandemia, a gente não sabe exatamente quando estaremos todos, de fato, livres do sofrimento que o coronavírus nos trouxe, e essa ansiedade para a resolução desses problemas econômicos, afora os outros. Estão aí postos, o problema na educação pública, na saúde e os muitos outros que afligem a sociedade brasileira hoje. Então, mudou o sentimento predominante de uma eleição para outra, Rafael. E isso explica também um pouco por que o sentimento antipetista arrefeceu em grande medida. Hoje, e essa pesquisa mede isso, a rejeição ao ex-presidente Lula, 43%, é significativamente inferior à rejeição ao presidente Bolsonaro, que
Note-se, nessa pesquisa ficou pela primeira vez em muitos meses abaixo de 60%, mas ainda é muito elevada, de 59%. Essa diferença nos dois patamares de rejeição também nos ajuda a entender bastante o cenário de segundo turno entre os dois principais contendores, Rafael. Ainda é um dos maiores especialistas em eleições no país e certamente já viu muita coisa acontecer, coisa que ninguém imaginava que pudesse acontecer, não é, Lavareda? Mas você vê alguma possibilidade, por exemplo, agora dia 18, né? Quarta-feira da semana que vem, se eu não estiver enganado, o PSDB, o Cidadania, o MDB prometem apresentar a pesquisa que, em tese, vai definir quem vai ser o candidato deles à presidência da República. O União Brasil já pulou fora. Tem alguma chance dessa terceira via em algum momento incomodar alguém? Porque hoje ela não incomoda nem o candidato Ciro Gomes, que está mais ou menos naquela faixa tradicional dele, entre 10%, 11%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, Lavareda? Rafael, em primeiro lugar, como você sabe, você também tem uma experiência mais do que razoável de acompanhamento de processos eleitorais. Nós temos sempre que estar alertas e atentos e contemplando a possibilidade de fatos, fenômenos imprevisíveis terem lugar. Então, não é aconselhável hoje você dizer que uma terceira via ou uma quarta via até, se o Ciro Gomes também for considerado terceira via, pode vir a ter sucesso. Primeiro passo precisará ser dado, que é a unificação desse campo. Hoje, as candidaturas várias que têm desempenho modesto, desempenho reduzido, elas estão fracionadas. Então, o primeiro passo, se vier a ser efetivamente dado, no dia 18, já vai colocar esse projeto numa situação melhor do que aquela que ele enfrenta hoje, como eu disse, fracionado. Agora, nós precisamos entender qual é a grande dificuldade que essa eleição, especialmente, Rafael, coloca para os candidatos que não são Lula, ex-presidente Lula ou o presidente Bolsonaro. É exatamente quando eu acabei de mencionar a qualificação dos dois, o currículo resumido dos dois, chamando um de ex-presidente e o outro como tal de presidente, eu estou dizendo o seguinte, Rafael, é a primeira eleição na história do Brasil, fato raríssimo no mundo todo, na qual um presidente, Bolsonaro, enfrenta um ex-presidente, que é Lula, que se trata de Lula. Isso são dois personagens com uma taxa de conhecimento dos eleitores a respeito deles elevadíssima, com uma imagem, cada um deles, bastante consolidada, e por isso nós verificamos uma singularidade nas medições das pesquisas, inclusive nessa pesquisa IPESP que foi divulgada hoje, que é o inusual, o super elevado volume no agregado de intenções de voto espontâneas. Rafael, 74% dos eleitores hoje conseguem apontar o nome de um candidato espontaneamente, sem que o entrevistador apresente a lista, aquela relação de candidatos, para compor aquele cenário que se chama cenário de intenção de voto estimulada no primeiro turno. 74%. Para você ter uma ideia, e os nossos espectadores da CNN também, em 2018, 4 anos atrás, no padrão normal do que se dava nas eleições presidenciais, em maio daquele ano, o mesmo instituto, ou seja, o IPESP, medindo a intenção de voto dos candidatos, Rafael, totalizava 38%. Nós estamos dizendo que é praticamente o dobro do que ocorria em 2018. E por quê? Por esse fenômeno. Nós temos dois candidatos super conhecidos disputando a preferência dos brasileiros. E isso, pela qualificação de ambos, um no comando do governo, outro com uma experiência na cadeira presidencial de 2 mandatos, isso traz barreiras para a penetração, para a chegada com mais força dos demais competidores. Sim. Lavareda, a Basília Rodrigues e o Gustavo Uribe querem fazer perguntas para vocês também. A gente vai começar com a Basília, que já chegou aqui. Fala, Basília. Oi, tudo bem, Lavareda? Obrigada, Colombo. Muito bom estar aqui ouvindo o senhor explicando, né, os dados dessa pesquisa, até para a gente poder ter aí elementos a mais para fazer as análises. Com base que está aqui na pesquisa, o que o eleitorado agora em 2022 quer?
faz menos de 2 anos que as pessoas foram convidadas a irem às urnas para votar nas eleições municipais. As eleições municipais deixaram algum ensinamento, lição sobre o que o eleitorado está pensando agora para 2022? Quer um presidente que seja mais hábil, né, do ponto de vista de gestão, seja um bom gestor, quer manter do jeito que está, quer uma novidade? O que o senhor acha que o eleitorado quer para este ano, olhando como exemplo o que ele votou em 2020? Basília, muito bem lembrado. As eleições, embora de natureza diferente, como eleições municipais e uma eleição presidencial, elas têm traços de ligação, elas são um processo contínuo, na verdade, embora cada eleição seja um evento discreto, seja um evento específico, mas elas dizem respeito a um processo que, no fundo, é contínuo, né? Então, 2 anos atrás, o que é que o eleitor brasileiro nos mostrou, Basília? Ele mostrou o seguinte: aquela onda de indignação a qual eu me referia antes, que caracterizou, foi o sentimento predominante naquela eleição, naquele movimento que eu também chamei de tsunâmico de 2018, que pôs por terra a disputa bipolar presidencial que o PT e o PSDB, os tucanos, travavam desde 1994 até 2014. Pois bem, naquela eleição, esse sentimento de indignação foi substituído pela ansiedade, pelo cuidado. Foi uma eleição travada, Basília, na pandemia, durante a pandemia. Então, os eleitores prestaram atenção, sobretudo, no desempenho administrativo dos seus prefeitos, dos incumbentes. Quando eles estavam se saindo bem aos olhos dos eleitores, tomando as medidas sanitárias, adotando os cuidados, ajudando a população a enfrentar aquele momento de tanta incerteza que todos nós vivemos, esses prefeitos foram reeleitos. Foi a maior taxa de reeleição recente na história das eleições municipais. 63% dos prefeitos passaram no teste e foram reeleitos. Então, 2020, de alguma forma, se conecta com hoje, porque aquela eleição afastou a onda de indignação como sentimento prevalecente dos brasileiros e trouxe a ansiedade, trouxe, em certa medida até no extremo, a angústia dos brasileiros para a resolução de problemas concretos que estão afligindo a nossa sociedade. No momento, em primeiríssimo lugar, os problemas econômicos e, na dimensão econômica, à frente, vindo a questão da inflação, do custo de vida, do preço dos produtos, do preço da cesta básica, em suma, conta de supermercado, entre outras coisas, com destaque, Basília. Uribe está por aí para a gente conversar um pouquinho também com o Lavareda? Olha aí, Uribe. Tudo bem, bom dia, professor. Professor, como o senhor mesmo disse em relação à inflação, aumentou bastante a preocupação da população. Passou de 73% para 77% a percepção de que a inflação aumentou muito. E você tem ainda 41% da população acreditando que vai aumentar. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro tem se recuperado nessas pesquisas, ainda dentro da margem de erro. A rejeição tem caído, a aprovação tem aumentado ao seu governo. O que explica essa melhora do presidente Jair Bolsonaro? E se a população está associando o aumento da inflação ao atual governo? Uribe, a questão da inflação é associada sempre ao governo, é posta sob o guarda-chuva, o manto da responsabilidade dos governos. Isso ocorre em todo o mundo. Na Turquia, por exemplo, o presidente Erdogan, que está há tantos anos no poder, né, mais de uma dezena de anos, recentemente, desde o final do ano passado, quando a inflação avançou substancialmente, pela primeira vez ele tem hoje um nível de confiança do eleitorado daquele país inferior a 40%, chegou na última medição a 39%. A inflação afetou, por exemplo, as eleições municipais na Grã-Bretanha, poucas semanas atrás, nas eleições municipais, dizendo a inflação é o principal flagelo que assusta os democratas norte-americanos, que já estão antevendo um desempenho desastroso para eles nas eleições intermediárias, que são aquelas eleições congressuais, quando eles renovam no meio do mandato do presidente o parlamento, a House, a Câmara Federal deles, que
lembrando aos espectadores, lá eles são eleitos de 2 em 2 anos. Pois bem, então a inflação, não há como um governo escapar a enfrentar essa responsabilidade, ainda que, como nós sabemos, seja um problema bastante complexo, tem uma pletora, tem um conjunto de fatores que a explicam, é uma típica relação de multicausalidade. Boa parte desses fatores, inclusive, são externos ao país, independem de políticas públicas específicas, de ações administrativas específicas desse ou daquele governo. Então, para melhorar a percepção do rumo da economia substancialmente, vai ser preciso enfrentar e debelar, pelo menos parcialmente, esse processo inflacionário. Mas por que, a despeito de tudo isso, do início do ano para cá, o desempenho eleitoral e mesmo a avaliação do governo do presidente Bolsonaro tem subido alguns pontos? A aprovação melhorou 5 pontos, a avaliação de ótimo e bom avançou mais, avançou 8 pontos, etc. Trata-se de um fenômeno que é bastante interessante para ser explicado. O que é que ocorreu nesse período? Essa recuperação se deu nesses 5 meses, mas ela foi mais visível, especialmente de março para cá. E o que é que se deu de março para cá? Saída do ex-juiz Sérgio Moro da disputa. Saiu o ex-juiz Sérgio Moro e o grosso das intenções de voto de Sérgio Moro voltaram para Jair Bolsonaro. Por que eu digo que voltaram? Porque foram eleitores dele, sobretudo no segundo turno de 2018, que ele ganhou com 55% dos votos válidos. Então, nesse retorno de parcela dos eleitores de Sérgio Moro, dá-se uma ação de alguma coisa que a psicologia chama viés de consistência. Ou seja, os eleitores alinham a sua avaliação do governo às intenções de voto. Sem Sérgio Moro para depositarem seu voto, ou seja, manifestarem suas intenções de voto, eles retornam para Jair Bolsonaro e, ao retornarem, do ponto de vista de desejo de votar nele, ao presidente atual, eles atualizam, alinham a sua avaliação, quer do governo, quer da economia, quer dos rumos do país. É uma coisa bastante interessante. Não é a avaliação de governo para esses eleitores específicos comandando a escolha eleitoral. É exatamente o inverso. É a escolha eleitoral comandando a avaliação do governo e a leitura até da economia. É um fenômeno bastante interessante. Antônio Lavareda, cientista político, diretor do IPESP. Lavareda, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN Brasil. Um abração e até a próxima, hein? Que seja breve. Obrigado a você, obrigado aos demais colegas. Foi um prazer conversar com vocês. Muito bem. Antônio Lavareda nos ajudando aqui a entender um pouco mais essa pesquisa do IPESP. Os resultados estão lá no nosso portal cnnbrasil.com.br.